Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates artesanais aqui do site Notícias Agrícolas. Antes de começar esse episódio, eu vou falar para vocês algo muito interessante. Fui convidado aí para ir lá para a região do Xingu, né, acompanhar um evento, né, chamado Chocolate Festival, que vai ter a sua versão ali, Xingu, que vai acontecer em Altamira, no Pará. É a primeira vez que eu estou indo para o Pará, a primeira vez que eu estou indo conhecer a região amazônica, então vai ser uma viagem muito legal, muito interessante, e eu vou conhecer essa região, né? O Pará está despontando aí como um grande produtor de cacau do Brasil, e vai ser muito legal estar participando dessa viagem aí para Altamira. Inclusive, agradecer, né, ao governo do Pará, à Prefeitura de Altamira e aos organizadores do Chocolate Festival que fizeram o convite aí para o podcast. Tá indo lá conhecer o evento e a região. E, claro, vocês que acompanham o podcast vão acompanhar nessa essa aventura de perto, né? As próximas novidades vão estar acontecendo aqui dentro do podcast. A gente vai trazer conteúdo especial diretamente lá do evento. Então, lembre-se de se inscrever, né, aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, ativar o sininho, deixar o like e seguir também todas as nossas redes sociais, além de ficar atento ao nosso site para não perder nenhuma novidade dessa viagem que a gente vai estar fazendo lá para o Pará. Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho mais técnica, a gente vai falar sobre pós-colheita nas lavouras de cacau. Está aqui comigo o Gabriel Rodrigues dos Santos, lá da Cacau Solar. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Erickson. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas, né? É um canal de comunicação muito importante, né? Que leva bastante informação para o cacauicultor em geral, e é um grande prazer estar aqui. E é um prazer poder dividir um pouco o conhecimento com todos vocês. Gabriel, quando a gente fala, né, sobre o pós-colheita do cacau, há muitos mitos e verdades aí que envolvem, né, todo esse processo. Conta um pouquinho da sua experiência, da sua história nesse trabalho de pós-colheita dentro do cacau. A pós-colheita é uma atividade, né, interessante, né, para que você consiga um produto final de melhor qualidade, né? Porque, assim, a coisa prática hoje que a gente encontra mais dificuldade é que você tem que adaptar as estruturas já existentes nas fazendas, e eram estruturas que não tinham essa preocupação naquela época, antes dessa coisa de começar a falar de cacau de qualidade, bean to bar, que produzia o cacau commodity, né? Então, o cacau commodity não tinha essa preocupação com sensorial, com grandes qualidades, né? A qualidade era mais visual, mais física, assim, né? E para você alcançar esses patamares aí de sensorial adequado para trabalhar o bean to bar, você tem que tomar alguns cuidados, né? E como eu falei, hoje uma dificuldade, uma realidade é você estar adaptando essas antigas estruturas das fazendas, uma é diferente da outra, para que você possa alcançar isso, né? Como eu sempre falo, existe um custo para isso, né? Pelo menos o custo de fazer essa adaptação, né? Melhorar a higiene de uma barcaça, né? Fazer uma mesa com tela para você ter arejar melhor o cacau. Então, assim, o trabalho, esse trabalho não tem uma receita, não tem um protocolo, né? Ele tem que ser adaptado à realidade de cada fazenda. Eu sempre converso isso com os produtores, para quem eu faço consultoria, né? E dá para fazer, né? E chama atenção, né? Sempre tem um custo extra, né? Você também tem você não tem mais determinadas especialidades de trabalhadores dentro da fazenda, como o barcaceiro, né? Isso praticamente acabou com os tempos da vassoura de bruxa, né? Onde que o produtor começou a fazer um pós-colheita de qualquer jeito, sem nenhum cuidado, né? Porque o preço do cacau não valia a pena de fazer nenhum benefício a mais, né? E nós ficamos mais de 20 anos com essas práticas, né, erradas, né?
só entregando, só pensando na commodity e esquecemos as boas práticas, né, para você alcançar um sensorial melhor e de mais qualidade, um cacau bonito, né, que pode ser melhor aproveitado nessas pequenas fábricas, né, essas pequenas fábricas artesanais de chocolate, que vão imprimir os defeitos das amêndoas nesse pós-colheita lá no gosto do chocolate, né. Então é isso, né. Acho que esse é o principal ponto, né, Gabriel? Para você ter um cacau de qualidade, assim como, né, em outros produtos agropecuários que encontraram seus caminhos, né, para uma melhor qualidade, primeiro que você tem que dar uma levantada na régua ali, né, com relação a processos mesmo, né? A gente viu isso acontecendo tanto com vinho quanto com café e mais recentemente com relação ao cacau. Até mesmo com relação, né, às origens do cacau, começa a se debater com mais afinco, né, com relação às origens e tudo mais, a identificar essa qualidade de determinada origem, mas no seu ponto de vista, até onde a qualidade vai na origem, ou seja, no terroir, e como que essa qualidade pode aumentar ou se perder no pós-colheita? Essa colocação sua, para mim, é muito válida. Eu adoro esse assunto, né? Eu não acredito que a gente possa falar em terroir, né? Terroir a gente confunde muito com solo e clima. E terroir, ele é muito mais do que isso, né? É conhecimento secular, né? Isso é um termo aplicado só para vinho, não tem tradução para o português, né? E quando você vai para a França e você vive numa fazenda, numa vinícola, daquelas que tem um terroir estabelecido, ali você sente a diferença, né? Aqui a gente não consegue falar sobre as amêndoas de cacau ainda. Assim, até 2010, pode vir até mais para frente, até 2014, a gente pensava cacau só como commodity, ninguém experimentava cacau, né? Comia cacau, né? Então essa questão do sensorial, de você entender as notas, são poucas pessoas mesmo que têm propriedade em falar sobre isso, né? Que tem esse conhecimento, né? A gente tem muito chão para andar ainda nesse sentido. Eu prefiro falar de origens, né? Você tem origens bem interessantes, né? Tem o cacau da Amazônia, que tem muita gordura. Você tem aqui também na Bahia, tem algumas origens bem interessantes, né? Com algumas variedades que você, em algumas fazendas, que você pode sentir algumas diferenças, né? Mas basicamente, né? Você fazendo um bom manejo do pós-colheita, né? Você consegue explorar bastante muitas notas, né? Principalmente frutados e ácidos, né? Cítricos, assim, de algumas origens, né? É muito difícil falar também porque o cacau, a maior parte, ele não é um blend, é uma mistura de variedades, né? Que foram introduzidas pela CEPLAC, né? Hoje que a gente está separando mais, né? E tem pessoas estudando mais esse sensorial dessas variedades, né? Fazendo chocolates varietais. Isso eu posso dizer que começou há 8 anos atrás, né? 5 anos atrás, né? Então, assim, como que eu vou falar de um sensorial, de um gosto, que você não sabe a quantidade de determinados tipos de amêndoa que tem ali, da quantidade de açúcar, né, que vai fazer parte dessa fermentação. Então, fica muito difícil, né? Então, eu recomendo, né, para quem quer trabalhar em qualidade, se aprimorar bem, né, num método, de você repetir sempre esse método de pós-colheita, né? Desde a escolha dos frutos, como você escolhe, como você separa, da fermentação, um protocolo bem... entender bem o processo de fermentação para poder interferir num protocolo de fermentação, para saber o dia que você tem que tirar, no 5º dia, no 6º dia, eventualmente no 7º dia, e formato de coxo, né? Como isso vai interferir, e principalmente na secagem, né? Secagem do cacau
tem muita secagem mal feita que você acaba estragando uma boa fermentação, né? Deixando um rastro de acidez e marcas de ácido acético, cheiro ocre nas amêndoas, né? Então, assim, acho que a gente está caminhando ainda para conhecer essa parte sensorial, né? E eu recomendo, que já tem muita gente fazendo, né? Processos de bons processos de pós-colheita, né? Pensando na pós-colheita, né? Então, acho que esse aí, por enquanto, é o caminho da gente. Você acabou tratando num ponto que até, inclusive, eu estava pensando exatamente na mesma conexão que você, né? Que quando eu fui no concurso de, né, melhor cacau que aconteceu lá em Ilhéus, eles analisam exatamente duas modalidades, né? A modalidade varietal e a modalidade blend. E os convidados, né, tiveram a oportunidade de experimentar os dois. Quando é algo que é muito evidente, você até falou, opa, esse chocolate tem alguma coisa diferente aqui, porque o sabor acabou ficando muito evidente e tudo mais. Mas realmente é muito difícil você encontrar as diferenças, né, para quem não conhece muito bem, né, para quem é leigo no assunto. Você, como consultor técnico, a partir de qual momento você falou, opa, aqui podemos seguir esse caminho do varietal, no caso, ou aqui vamos seguir o caminho do blend, porque a fermentação, a secagem parece que está correspondendo melhor. Existe aí um caminho de direcionamento que você encontrou, né, na sua base profissional? Olha, o processo de fermentação, né, ele se dá de maneira aberta. Então, ele tem uma influência externa desde a hora que você quebra o fruto até a hora que entra no coxo e fica no coxo ali, que você não tem controle nenhum, né? Então, assim, não adianta, não é um sistema fechado, não tem uma bombona de plástico, não tem uma doma de madeira, de aço, que proteja aquela fermentação, né? Ela está exposta, né? E, assim, é uma ação de leveduras e bactérias que a gente não sabe, né? A gente não tem controle disso, né? Desde lá da hora que abre o cacau com a mão, mesmo estando com luva, mesmo estando com faca desinfetada, mas tem uma contaminação ali por leveduras e bactérias. E a gente não sabe a carga, né, disso. E outra coisa, né, a gente fala muito pouco sobre a quantidade e a concentração de açúcar nas massas de cacau, que o açúcar é o combustível para fazer a fermentação, tá? Então, não tem muito essa de um protocolo melhor para varietal, um protocolo... Sim, por exemplo, você tem um CCN51 que tem uma quantidade de mel muito grande, né? Aí você tem uma ação que você faz antes para melhorar o processo de fermentação e melhorar o sensorial lá na frente, né? Então, assim, você já sabe que algumas variedades têm algumas características, né? As mais difíceis de trabalhar, que eu acho, né, não são difíceis de trabalhar, que tem mais falta de entendimento do público em geral, são o CC51, 13 e 19, que são variedades, né? Uma que vem do Equador, outra que é da CEPLAC, e assim, tem um jeito de trabalhar melhor com essas variedades para se alcançar um sensorial melhor lá na frente, mas as outras não, tá? E essa questão do açúcar também é muito difícil, não é que nem o café, que nem a cana-de-açúcar, que pega um refratômetro, você mede o açúcar, você mistura tudo num coxo de madeira e você pode até tomar a medida do grau Brix no coxo, antes de levar no coxo, mas você faz o que com essa informação, né? Você vai saber que vai formar mais álcool e mais ácido, só isso, né? Isso pode te alertar, assim, talvez para um indicativo para você tirar um dia antes ou um dia depois da fermentação, desculpa, do coxo, né? Você tem situações que, por exemplo, você coloca o cacau no coxo e na primeira fase alcoólica, ela é muito lenta, ela demora para você pegar o muitas
muitos desses casos, você deixa mais um dia, você vai para o 7º dia, né? Então, assim, é uma coisa de você estar acompanhando ali na beirada do coxo, né? E analisando. Para as pessoas que eu faço consultoria, que eu faço elas pensarem num protocolo de pós-colheita, a parte da fermentação, a gente estabelece 6 dias, tá? Mas com a possibilidade de tirar no 5º e muito mais, eventualmente, muito mais raramente, tirar no 7º dia, tá? Mas basicamente são 6 dias, tá? E é isso aí. Assim, o segredo do cacau de qualidade, como um amigo, considero um amigo meu, fala sempre, assim, é muito trabalho, tá? Ou seja, aquilo que eu falei no início, é uma relação de custo-benefício. Você produzir qualidade dá mais trabalho. Não é que você, com nenhuma estrutura, nenhum conhecimento extra, que você não possa produzir uma batida de boa qualidade. Mas você não consegue repetir um padrão de qualidade parecido com esse, né? E a ideia seria essa, né? As fazendas produzirem mais cacau de qualidade, né? Você tem uma oferta maior, né? Então é um pouco por aí, né? Mas não tem duas fermentações iguais, eu sempre falo isso. As fermentações são diferentes sempre. São parecidas, mas são diferentes. Porque você nunca sabe as bactérias, as leveduras, como que elas infestaram aquela massa de cacau ali, como elas contaminaram aquela massa de cacau e colonizaram ela, né? É a partir disso que vai dar todo o start da fermentação. E bom, Gabriel, né, nós temos aí então essas variáveis, né, e eu que sou jornalista, gosto de rezar umas Ave Maria nos botecos aqui de Campinas, me bateu uma curiosidade aqui agora que temos levedura, temos fermentação, temos açúcar, enfim, temos todas aí as variáveis que podem virar uma cachaça, por exemplo, já que você mencionou a cana-de-açúcar aí. Ah, o setor do cacau já começa a pensar em produtos derivados, aproveitando essa fermentação, ou ainda é muito cedo, ou não é viável se pensar nisso para o setor, nesse momento? Eu acho que viável pensar é sempre viável para você ter novas alternativas, né? A cachaça em si ela é destilada, já tem produtos destilados. Tem um primeiro produto mais antigo no Espírito Santo, que é de uma família, e um segundo produto, que não sei se tinha patente ou não, mas um segundo produto está sendo feito aqui em Uruçu, que é uma cidade aqui perto, que é um produto de extrema qualidade, mas tem que saber fazer, é com um destilador, né? E esses fermentados de um vinho de cacau, uma coisa assim, olha, quando você faz a fermentação sem a presença de oxigênio, às vezes você faz uma bombona, tem diversos métodos de você fazer isso, imitando um pouco aquelas fermentações do café que fazem, você tem um produto que sai ali por baixo da bombona, você pode colocar uma torneirinha e tirar ali um álcool, né? É uma bebida alcoólica, né? É da mesma forma acho que como eles fazem artesanalmente nas cadeias, né, nas penitenciárias, que os detentos eles fazem em pequenos alambiques improvisados com casca de batata, casca de maçã. Eu acho que daria para fazer a mesma coisa com cacau. Mas eu acho que explorar esses subprodutos todos é uma excelente ideia, né? Acho que a gente tem que explorar tudo do cacau, da casca, o mel, a polpa, né? E de diversas formas possíveis, né? Eu acho que é fundamental isso daí, né? Você ter mais opções de ganho, né, nessa cadeia toda de produção, né? Mas tudo isso implica investimento, né, em conhecimento, né? Então a gente tem que sempre pensar isso, né? Não adianta só a gente sabe que tem isso, né? Você tem a polpa do cacau, né? Tem diversas possibilidades para você explorar a polpa hoje, né, de comércio, né? Mas você tem que ter o investimento, você tem que ter a licença, você tem que ter o local correto, adequado, né? Fiscalizado, né? Não é qualquer coisa, né? Então, assim, a nível de produtor é muito difícil. E a gente tem uma dificuldade na região, né? A gente tem um endividamento, né, dos cacauicultores, né? Que dificultam muito também dar esse passo, né? Inovador, assim, né? Acho que os tempos
são favoráveis a você explorar essas coisas, né? Mas tem que ter recurso, tem que ter técnica, tem que ter extensão rural, que não tem extensão rural mais aqui, que é um absurdo, né? Então, eu acho que o cacauicultor devia se organizar melhor, né? E exigir do poder público essa atenção para essa cultura, né? Que ela já foi muito importante aqui para o Brasil e para a Bahia, né? Então, é por aí. Exatamente, né? A gente vê que há alguns trabalhos acontecendo, né, com relação à extensão rural, mas a gente vê exatamente isso acontecer, né, Gabriel? As fazendas estão a céu aberto, cada uma tocando ali a sua maneira, e falta realmente aí esse trabalho de unidade para orientação, né, desses cacauicultores, exatamente porque a cultura, né, nasceu assim como você bem falou no começo da nossa entrevista, né? A cultura ela começou a ser trabalhada assim, né, lá atrás, né, há muitos anos atrás, ela era trabalhada a céu aberto, cada um fazia da sua maneira. De repente houve, né, esse endividamento por causa da doença, e agora a gente vê essa retomada. Da onde a gente pode tirar? Eu sempre acabo comparando com o café, tá, Gabriel? Porque a gente viu que no café muita coisa de difícil aconteceu também, e eles conseguiram se reorganizar. Então a gente acaba pegando esse case e tenta trazer para o cacau. Aonde que você vê que a gente pode conseguir essa força, essa unidade para trazer, né, esses princípios para dentro do setor do cacau? Olha, eu não sou muito especialista nessa área, mas eu arrisco aqui meus pensamentos sempre com isso, né? A cacauicultura ela não tem uma tradição de cooperativa nem de associativismo, muito pelo contrário, como você falou, né? Se produzia um produto de commodity só e era uma coisa muito individualista, assim, né? E os ditos coronéis, né, as pessoas influentes que tinham grandes fazendas, eles se uniam para interesses próprios, né? Assim, bom, assim, acho que a maior iniciativa que teve, né, do cacauicultor foi assim, foi a formação da CEPLAC, que foi muito interessante no início, eu acho, né? Onde a própria a cultura do cacau subsidiava a CEPLAC, né? E assim, e ela foi se deteriorando mais quando passou para o governo, né? E acho que daí foi se desestimulando isso, né? Mas hoje a cacaucultura ela é muito mais do que esses grandes proprietários de antigamente. Acho que se mudou muito, né? Você tem assentamentos, você tem pequenos produtores, né? Então, assim, você tem um leque social maior participando disso, né? Eu acho que devia todo mundo sentar junto e combinar, né? Porque eu acho que, por exemplo, eu vejo que o estado do Pará muito mais organizado. O governo do estado ele tem um interesse, né, na cultura do cacau de lá. E a gente não vê esse interesse todo aqui, né, do governo do estado da Bahia, né? A gente está muito abandonado, eu acho, assim, né, no meu ponto de vista, né? E eu acho que o endividamento também ele vem antes da vassoura, né? A gente vinha aí de uma cultura de vender safra antecipada, né? E mais o endividamento do cacau, né? O cacauicultor, de uma forma geral, estava muito mal acostumado com um dinheiro relativamente fácil de uma cadeia comercial muito bem estruturada, né? E acho que assim os tempos mudaram também, né? Acho que tem que se negociar essa dívida, né? Ou tem que ser perdoada essa dívida e recomeçar, né? A gente tem aí bons indicadores, né? Que nós somos capazes de reagir a tudo aquilo que aconteceu aqui, né? Estamos aí com variedades resistentes, estamos entendendo melhor as doenças, né? Antigamente você tinha os protocolos aí de usar BHC, usar alguns outros fungicidas na roça e contar com a fertilidade dos solos. E hoje a gente tem muito mais conhecimento. Hoje está produzindo a pleno sol, com irrigação,
com adubação mais controlada, né? E você tem aí as cabrucas, que tem uma função ecológica muito grande, né? Que acho que é um outro potencial de cacau, que deveria ser visto de uma outra forma, não só em termos de produtividade, mas de função social mesmo, né? Como mantenedora de parte do ecossistema Mata Atlântica, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para explorar aqui, né? E acho que pouca organização, né, dos cacauicultores e pouca observação de diversas áreas e nichos que a cacauicultura podia explorar para trazer benefícios para a região. Eu penso muito nisso. Acho que é exatamente nesse ponto que a nossa conversa é importante, né? Para trazer essas técnicas e esses pensamentos para quem nos acompanha, exatamente para trazer um pouco, né, desse sentido para os cacauicultores, para eles pensarem até mesmo, quem sabe, fora da casinha, né, fora da caixinha. E quem quiser e tiver interesse, né, tem aí a Cacau Solar aí que pode entrar em contato e tudo mais. Enfim, a gente falou aqui da parte de fermentação e agora vamos falar um pouquinho de secagem, né, para a gente dar continuidade nessas técnicas aí. O que você pode falar com relação a esse processo, Gabriel? Olha, isso é uma outra coisa, né? O cacau, ele depende basicamente, para uma parte importante, né, de você trazer qualidade, do clima, do sol, né? Vamos dizer que hoje muita gente tem estufa, tudo bem, mas assim, a grande parte é uma barcaça, que você é um telhado móvel, que você tem um assoalho de madeira e você coloca lá o cacau e ele seca, né? Tem diversas variáveis também aí que vão imprimir a qualidade, né? Assim, vamos dizer que eu esteja chegando numa fazenda tradicional que tem barcaças, né? A primeira orientação que eu dou é para fazer a limpeza do lastro das barcaças. O lastro das barcaças é feito de madeira, né? E você coloca aquela massa úmida, né? Cheia de comida para fungos, né? Umidade para proliferar fungos, né? Então você precisa inibir mais o aparecimento do fungo, que ele deprecia o produto final. Então, assim, a limpeza, a higienização das barcaças e dos coxos, ela é fundamental, né? Tem muita gente que acha que aquela casca secular que está grudada lá naquela goga de cacau traz algum benefício, e não é, né? Você tem que limpar mesmo, é fundamental isso daí. Limpar mesmo, lavar com água, sabão, se for necessário, vinagre, água com limão, tem que tirar deixar o lastro limpo, fazer isso pelo menos anualmente, né? Então isso é muito importante. É assim como o coxo também. E assim, o tempo que você tem que deixar o cacau na barcaça, ele é fundamental também, para que ele seque lentamente no início, para que ele possa volatilizar todo aquele ácido acético que forma na fermentação. O cacau é um dos poucos alimentos que você leva a fermentação até a fermentação acética, que é um ácido muito forte, desagradável, que tem cheiro ruim, cheiro cortante, né? Sabor desagradável, e você coloca isso para dentro da amêndoa, depois você tem que tirar, e você vai tirar nesses primeiros dias da secagem, né? Secando lentamente, e depois do segundo, terceiro dia você dá o sol necessário para ela secar. Mas em termos de barcaça, a gente depende de sol para fazer isso, né? Um dia de barcaça fechada em um estágio onde as amêndoas estejam úmidas ainda, você já vai começando a ter alterações da parte física e da parte sensorial, né? E se isso for no início, se dá de um jeito, se for mais para o final, se dá de outro jeito, é muito difícil trabalhar, né? Eu tenho muitos clientes que têm hoje estufa plástica, né? E barcaça, né? E o que eu estou recomendando sempre é você fazer um misto de uso, né? E não usar, porque tem gente que está usando a estufa muito errado, né? Está recozendo o cacau de novo dentro da estufa. Estufas que estão a quase 70 graus de temperatura lá dentro, é muito difícil de trabalhar. Então, estufas sem piso, né?
estufas sem ventilação, né, sem possibilidade. Tem estufas que são verdadeiras câmaras de ácido acético. Você entra, tem aquele vapor de ácido acético dentro, assim, é muito desagradável ficar ali dentro, né? Então eu sempre tenho recomendado você fazer sempre um mix, né? Ah, tá sol, tá. Começa na barcaça, começou a chover, finaliza na estufa. Dá trabalho de transportar, dá trabalho de transportar, mas se você quer arriscar uma qualidade melhor na sua amêndoa, é o que eu estou falando o tempo todo, dá mais trabalho, né? Então você tem que ter barcaceiro, tem que ter uma pessoa constantemente na barcaça, abrindo, vendo o sol, né, como que ele está agindo nas amêndoas, fechar na hora certa, abrir na hora certa e tudo mais. Esse advento de você começar a trabalhar em mesas teladas é muito bom, muito interessante. Isso aproxima o trabalhador das amêndoas, ele já pode fazer uma boa seleção ali, mexendo nas amêndoas mesmo. Recomendo que seja mais ou menos a 80 centímetros de altura essas mesas. E você também pode começar na mesa e terminar no lastro da barcaça, ou até num terreiro de cimento bem feito, né, que tem uma cobertura, caso chova rapidamente, que você possa trazer. Eu tenho aí diversos conhecidos que já têm estruturas de cobertura de barcaça, mas em vez de lastro de madeira, ela é um piso de cimento bem dado, né, e onde você possa finalizar a secagem do cacau ali. Dá muito bom, né? E você não tem essa problemática de fungos, né, de quebrar a amêndoa nas emendas da madeira do lastro da barcaça. Então tem muita coisa que dá para adaptar, como eu falei inicialmente, né? Então você não tem uma estrutura aí. Lógico, se eu pudesse construir uma estrutura desde o início ideal, eu saberia recomendar, sem problema nenhum. Mas o caso é que a gente tem que aproveitar essas estruturas antigas, né? Então eu acho que esse está sendo o maior desafio. É um desafio bom, né? E, e de muita criatividade. E é bem interessante que quando você lança a ideia, né? Às vezes a ideia final é fechada pelo próprio fazendeiro, pelo próprio colaborador, que vem com uma boa ideia, né? Eu já tenho muitas ideias que eu já passo para outras pessoas que são vindas de trabalhadores rurais, de proprietários, né? Ideias muito engenhosas e muito práticas, né? Então isso é muito rico também. E ideias que serão necessárias, inclusive, né? Eu cheguei, né, aí em algumas fazendas, né, lá em Ilhéus, tudo mais, e você vê algumas das ocasiões que você comentou aí, eu vi em loco, né, as pessoas tendo esse trabalho de transportar as amêndoas, porque fechava o tempo, abria o tempo. Então, mais uma vez, isso me remeteu muito, né, à cultura do café, que eu Sim. tenho outro podcast, que também é a mesma coisa, né? Tem o terreiro, fechou o tempo, o terreiro vira outra coisa, tiveram que adaptar em terreiro suspenso e tudo mais, ideias que fizeram diferencial, hein, pessoal? Acho que aqui Sim, está o sim. principal ponto. Fizeram diferencial e transformaram a cafeicultura no que é hoje. Eu queria fazer uma colocação. Inclusive, Eu queria só fazer uma colocação, pegando o seu gancho, que a cacaucultura tem muito a aprender com a cafeicultura, muito, muito, né? Você tem muita lição. Eu aprendo muito, eu abro aí o YouTube, vejo faço contato com diversas pessoas na Colômbia, no Brasil, nossa, em Minas Gerais, tem muita ideia boa que a gente podia trazer para o cacau, com certeza. Desculpa ter te interrompido. Não, a gente está na mesma linha, Gabriel. Inclusive, né, para a gente finalizar aqui nossa conversa, a gente foi num produtor que era Treat to Bar e eu cheguei a perguntar para ele, né, vale a pena você produzir um chocolate a partir do seu próprio cacau? Isso traz rendimento? Ele me disse duas coisas. Primeiro, que a gente precisa separar, né? Tem até o ponto onde você vende o cacau e tem até o ponto onde você separa uma parte do seu cacau e faz o seu próprio chocolate. Acho que é esse o principal ponto da nossa conversa para esses produtores que querem explorar, já que, né, o objetivo é explorar o cacau do início ao fim, para aquele produtor que deseja fazer o treat to bar. Acho que ele precisa ter essa consciência da fermentação, da secagem, não só para venda, mas também para ele ter o produto dele de qualidade, né, Gabriel? Acho que esse é o ponto para a gente fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa.
e transformar todo esse processo em algo financeiramente viável, né? Acho que esse é o grande virada de chavinha aí, né, Gabriel? Olha, eu fiz uma consultoria para uma cliente minha agora, e eu fui na fazenda dela, ela tem meeiros, né? E eu falei para ela, olha, é impossível você produzir 100% do seu cacau de qualidade para sua fábrica, ela tem fábrica de chocolate, para sua fábrica de chocolate. Ela falou assim, não, mas eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu falei assim, mas é impossível, não dá, né? Então a gente teve, assim, foi um desafio muito grande, né? Que a gente vai fazer esse aproveitamento. A gente separou o cacau com duas qualidades na hora da quebra, né? Então uma parte vai para ela tirar a gordura do cacau e outra parte vai para o chocolate, né? Ela vai estar aproveitando 100%. E 100% não, ela vai estar, porque tem uma parte que é com doença e vassoura de bruxa, mas ela aumentou muito o aproveitamento para a fábrica dela, né? É muito difícil. Olha, um produtor, esse é uma das principais coisas de produção de qualidade, né? O produtor, ele faz uma vez de boa qualidade, consegue um bom preço, faz duas vezes com bom preço, a terceira vez não sai muito bom, né? Por uma questão do tempo que fechou, que não deu certo. O erro maior é ele vender esse cacau para o cliente dele falando que tem a mesma qualidade dos outros cacaus. Isso acontece muito. Eu entendo o produtor, porque ele precisa desse dinheiro. O dinheiro na agricultura é curto, né? Mas ele tem que saber se controlar aí, né? É muito importante para ele ganhar o mercado. Então você tem muito fabricante de chocolate que não produz cacau, né? Em São Paulo, tudo. Essa é a maior reclamação. Eu compro duas vezes, está ótimo. A terceira vem horrível, né? E é muito decepcionante para o fabricante de chocolate, porque, assim, às vezes ele está precisando de colocar aquilo na máquina para fazer o tablete dele, né? Então, assim, conheço diversas pessoas que trabalham com bean to bar em São Paulo, principalmente, que eles sempre têm um pequeno estoque, né, de emergência, né? Aquilo lá não prestou para entrar na máquina, vai lá descansar 3, 4, 5, às vezes um ano, para poder usar ele para volatizar os defeitos, né? Os cheiros ruins, o gosto ruim, e para depois ele ser aproveitado. Então, isso é... Eu não falo isso como uma crítica ao cacaucultor. Eu entendo perfeitamente que a situação assim, econômica é super difícil, né? E é muito tentador fazer isso, né? Mas esse é um erro gravíssimo, né? E, sei lá, eu acho que a gente precisa sempre pensar, levar essa mensagem para o cacaucultor, para ele ser consciente disso, né, e escolher bem os lotes que ele vai passar para frente, que ele vai usar para o produto dele, né? Se ele faz chocolate artesanalmente, assim, na fazenda, né, ele tem que ficar com o melhor chocolate, porque assim, ele vai trabalhar na melange pequena dele o mínimo possível, né? Então ele tem que imprimir um sabor bom, né? E os medianos e os ruins ele tem que passar para frente, né? E saber falar sobre esse cacau para saber se a pessoa que estiver comprando para fazer chocolate saber o que está comprando. Isso é muito importante, né? Então é isso aí. Conscientização e constância no trabalho. Acho que esse é o grande X da questão. Gabriel, muito obrigado pelas suas informações. Eu acho que você vai vir mais vezes aqui, hein? Acho que o pessoal vai pedir aí, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda, hein, Gabriel? Não, seja sempre bem-vindo aqui. Vai ser um prazer. Eu gosto muito acho que eu tenho muitas contribuições para dar. E eu gosto de dar. Eu gosto de conversar com as pessoas, né? Tem muita coisa que vem na frente do dinheiro. Eu acho que da frente da consultoria, né? E a gente tem que entender as pessoas, e a gente tem que entender essa história daqui, né? A história daqui ela tem um peso, né? Que ela tem que ser considerada sempre em muitas coisas, né? Se você não considerar isso, você vai ser um repetidor de receitas e a coisa vai continuar não dando certo, né? Você não vai melhorar, tá? Então é assim. E aquilo que eu falei, assim, eu acho que o cacaucultor desaprendeu com esses 20 e tantos anos de vassoura de bruxa, 30 anos de vassoura de bruxa, a fazer uma coisa de mais qualidade, né? Eu tinha um barcaceiro quando eu cheguei, eu fui proprietário de fazenda durante 25 anos,
E meu primeiro, naquele tempo tinha barcaceiro ainda, meu primeiro barcaceiro tinha acho que uns 82 anos, o nome dele era seu Otávio, e o cacau dele era muito bonito, tinha o maior trabalho para fazer, nada comparado com essas qualidades que a gente tem hoje, mas era um cacau muito bonito. E eu falava para ele assim, mas seu Otávio, por que você faz o cacau assim? Porque tanto faz eu levar desse jeito ou desse jeito. Ele falou assim, eu faço assim para o senhor não passar vergonha no depósito. Então, assim, tinha uma tradição, né? Essa tradição de... era uma outra tradição, não era uma de qualidade sensorial, né? Era uma qualidade para você ficar bem na fita aí, com armazém, com comprador, né? Enfim, é uma coisa muito diferente do que a gente está pedindo, o que o mercado pede hoje, esse nicho de mercado pede hoje. Mas vai ser um prazer voltar aqui e estar repassando essas informações todas para todo mundo que queira ouvir, tá bom? Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Conversamos aqui com o Gabriel Rodrigues dos Santos, né, técnico lá da Cacau Solar. Você que quer conhecer um pouquinho mais, é só pesquisar aí no Instagram Cacau Solar. Você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho aí do Gabriel, sempre relacionado aí ao pós-colheita, né, fermentação e secagem do cacau. É necessário, é preciso, é trabalho, muito trabalho pela frente, mas pouquinho a pouquinho a gente chega lá, né? O cacau tá revivendo a sua história, tá retrazendo princípios de cada vez maior qualidade para dentro do setor. Enfim, todos esses processos de qualidade, processos cada vez mais minuciosos, vão uma hora ou outra ter que acabar entrando aí na sua vivência, cacauicultor. Tenha isso sempre em mente. O crescimento vai chegar com trabalho duro, pesado, mas recompensador. Muito bem, amigos, a gente vai finalizando esse episódio. Lembre-se de seguir todas as nossas redes sociais. Voltamos semana que vem com mais um do Grão a Barra Podcast. Até lá.